Meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Todo mundo sabe que o Lula passou um período injusto na cadeia, inocente na cadeia, pelo golpe que foi dado pelo ex-juiz ladrão Sérgio Moro e o canalha do Mequetrefe do Dallagnol, também do TRF4 de Curitiba. Mas aqui o carcereiro do Lula faz revelações bombásticas a respeito do Lula, da prisão injusta do Lula. E vocês precisam assistir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e mandar pra galera. Eu vou passar o vídeo aqui completo pra vocês. Espero que vocês compartilhem, deixem o like e mande pra galera, porque tudo que está aí para elucidar, para trazer clareza, para trazer um entendimento completo sobre a prisão inocente que era o Lula, da prisão injusta do nosso presidente da República, volto a dizer, a maior fraude jurídica do país, da história desse Brasil. Vou passar aqui o vídeo do carcereiro e vocês vão compartilhar e mandar pra galera aí. E que aquilo ele dizia que ele dizendo, né, que o presidente Bolsonaro nunca foi visto como alguém relevante para a política. E que aquilo tudo que estava acontecendo com ele era apenas uma maneira de tirar ele e o PT e os progressistas do poder. Era basicamente isso que ele comentava. Então, não era uma pessoa preparada para ser presidente da República e que, por questões socioeconômicas e tal, havia uma parte da sociedade que conseguiu incutir na sociedade o ódio contra o PT e contra ele. Então, por isso que a situação estava como estava. Ele dizia que voltaria a ser presidente, voltaria a se candidatar a presidente? Essa é uma ótima pergunta também. Uma coisa que ele repetia muito, Guilherme, eu acho isso interessante hoje, né, pelo resultado que aconteceu. Mais de uma vez ele verbalizou para mim o seguinte, ele dizia assim: ô Chastalo, eu não quero ser presidente da República, porque eu já fui 8 anos presidente da República. Eu acho saudável para a democracia que ocorra uma troca de poder e de forma de pensar o país, de forma de pensar, de ideologia, de forma de pensar o mundo, como é melhor. Eu acho saudável isso. Mas aí ele disse assim para mim um dia, ele falou assim: considerando o que está acontecendo agora, que estão querendo arranhar minha biografia, que foi construída com muito sacrifício, eu vou sair aqui da cadeia e vou voltar a ser presidente desse país. Ele falou isso mais de uma vez lá para ele. Eu achei isso interessante pela situação que nós estamos hoje. Né? E quando ele falava isso, o que você pensava? Eu pensava que tudo é possível, né? Inclusive nada. Eu dizia para ele, tudo é possível, inclusive pode acontecer tudo, inclusive nada. Porque a situação dele não era fácil, né? A situação dele era terrível. Então era bastante complicado, assim, acreditar que ele pudesse chegar onde ele chegou aí. E chegou, né? Extraordinário. Que personagens você teve contato que passaram ali por aquela cela visitando o Lula? Guilherme, isso foi muito legal, sabe? Isso foi bacana. Por isso que só fazendo uma pausa aqui, por isso que eu costumo dizer para as pessoas que havia uma mistura de sensações, né, de emoções, porque ao mesmo tempo que eu achava uma pena, eu achava uma lástima o presidente, o Lula, um pensador progressista, um líder do país, enfim, uma pessoa relevante para o país, estar preso. Eu achava lamentável isso, o país nessa condição. E por outro lado eu gostava de ter ele preso, eu já tinha condições de conversar com ele e conhecer muitas pessoas que o visitaram, que era sempre pessoas muito interessantes. Então, não só os advogados, que são sensacionais todos, o Dr. Greenhalgh, uma figura extraordinária, uma pessoa muito legal, o próprio Zanin, a doutora Valesca, a Gleice Hoffmann, vários outros advogados, todos muito legais. A ex-presidente Dilma também visitou, eu vou conhecer, e o Haddad, que ia lá semanalmente, né? Mas teve algumas pessoas que visitaram apenas uma vez, que são interessantes, né? Por exemplo, uma que eu gostei muito de ter recebido foi o filósofo americano Noam Chomsky. Eu já havia lido alguns livros dele, gostava muito da maneira dele enxergar o mundo, da crítica contundente que ele faz para a política externa americana. Eu gosto muito desse escritor. Aí foi muito legal ter recebido ele, o Noam Chomsky. Foi o único cara que eu tietei, na verdade, que eu pedi uma foto para ele. Aí ele gentilmente tirou foto comigo. E aí teve também a Monja Cohen, que é uma pessoa que eu admiro, acho muito legal. Teve o Pepe Mujica. O Pepe Mujica é um senhor extraordinário, inteligentíssimo, um ser humano incrível.
Foi muito bacana. O presidente da Argentina, enfim, muitas autoridades. O Chico Buarque, tive o prazer de conhecer o Chico Buarque, foi com a esposa. Enfim, teve muitas outras autoridades, assim, autoridades e pessoas, artistas e tal, que eles visitaram, que eu gostei de ter conhecido. De que maneira você descreveria quem é o Lula que você conheceu? Rapaz, é complexo. Porque, assim, uma das características dele que eu achei mais interessantes é a resiliência. Então, eu percebi desde o primeiro momento que ele foi preso, que ele sempre tinha um discurso assim: eu sou inocente, eu estou preso aqui politicamente e eu vou sair daqui, eu vou resolver isso aqui. Então ele é muito resiliente quanto a isso. Então, e ele sempre demonstrou assim muito otimismo. Ele sempre demonstrou ser um cara sempre muito otimista. E outra coisa que ele falava muito, que eu acho bastante interessante para qualquer ser humano, é que quando ele falava assim: hoje eu estou sentindo que eu estou com um pouco de raiva. E eu preciso controlar essa raiva, porque essa raiva só vai fazer mal para mim e não vai fazer mal para a pessoa que eu estou sentindo raiva. Eu preciso controlar minha raiva para poder pensar racionalmente e estrategicamente sobre como decidir minha vida e como resolver minha situação. E raiva de quem ele falou? A raiva da situação toda, né? Dele estar preso e tal, dele achar dizer que isso tudo era uma grande injustiça, que isso tudo era só para tirá-lo do jogo político e tal. Por exemplo, para você perceber o profissional político, o profissional da política que ele é. Quando foi concedida a entrevista, que foi autorizado pelo ministro Lewandowski que ele concedesse entrevistas para ele, o que ele passou a fazer? Primeiro ele chamou a equipe dele, o advogado, conversaram sobre quem seria o entrevistador, para qual veículo de comunicação seria dada a entrevista e como é essa pessoa. Então, com o tempo, Guilherme, conforme eles escolhiam para quem eles davam entrevista, ele dizia para mim: hoje eu preciso estudar esse jornalista que vai me entrevistar amanhã. E teve casos de entrevistadores que ele disse para mim: eu fiquei até as 2 horas da manhã estudando esse cara para entender a cabeça desse jornalista, dessa pessoa que vai me entrevistar, para que eu possa entender ele, para que eu possa conversar com ele de uma maneira mais eficiente e eficaz. Então, eu percebia dele muito profissionalismo, assim, de preocupação em ser profissional no que ele está fazendo, sabe? Isso eu achei bastante interessante. E uma coisa interessante também que eu achava era o seguinte: ele já sabia, quando vem um entrevistador, alguém entrevistar ele já sabia mais ou menos as perguntas que saíam, porque muitas se repetem, né? Então ele praticava comigo, como advogado, ele na cela, ele praticava as respostas para assim me perguntarem isso, eu vou responder assim, sabe? Beleza. Aí chegava no dia da entrevista, eu tive o privilégio de acompanhar todas, né? Aí chegava no dia da entrevista, vinha exatamente essa pergunta para ele. E aí ele respondia, mas respondia de uma maneira mais fraca, ou menos interessante. Aí eu abordava ele na cela, né? Depois da entrevista, eu falava: ô Lula, aqui com a gente você deu uma resposta para essa pergunta muito legal, cara. Muito bacana, muito convincente, um argumento muito sólido. E lá na entrevista, a mesma pergunta você não conseguiu responder dessa maneira, ficou meio dúvida a resposta. Aí ele brincava e falou assim: Gustavo, apesar de 40 anos de experiência com entrevista e tal, quando liga uma câmera na tua frente, liga aquela luz, raciocínio, diminui a capacidade de raciocínio intelectual e aí você acaba dando resposta, as coisas acabam não vindo, e você acaba dando resposta que você não quer e você acaba se enrolando. Quer dizer, vocês estavam quase fazendo um media training com ele, né? Isso, exatamente. Ele fazia isso, porque ele tem esse ímpeto, assim. Quando saiu a notícia de que você escreveria um livro, ele disse que não se importava de que você escrevesse, né? Eu acho que é importante você contar essa conversa de vocês, até para as pessoas entenderem também a liberdade que você está tendo de dar essa entrevista e de falar com leveza sobre isso, né? Muito obrigado por essa pergunta, muito obrigado mesmo. O que acontece? Vou explicar a origem dessa história. Depois de umas 2 semanas do Lula preso, eu comecei a ser questionado assim: antes de ontem, dia tal, quem visitou o Lula? Dia tal, o que aconteceu? E a minha memória não ajudava muito nisso. Então eu passei a fazer um relatório diário sobre tudo o que acontecia. E aí, 9 horas da noite, 10 horas da noite, a hora que eu estava liberado, eu passava ali uns 10, 15 minutos escrevendo num Word ali qualquer, escrevendo tudo que aconteceu no dia. Quem visitou, o que ele falou, o que nós conversamos. Porque eu comecei a achar relevante as coisas que ele falava, e
e as estratégias que ele estava pensando sobre o momento do país e tal. Eu comecei a anotar tudo isso, anotar o que ele falava, anotar a percepção que ele estava tendo sobre a atualidade do país, a atualidade do mundo e tal. Comecei a fazer as anotações diárias para isso. Eu fui bastante disciplinado nesse aspecto, porque são poucos dias que eu não me escrevi, entendeu? Então, não chegou ao final, quando ele foi solto, eu tinha um material ali de aproximadamente 800 páginas. Aí eu comentei, eu comentei com a minha esposa e tal. Aí eu até comentei, isso aqui pode dar um livro, se eu tomar, claro, com cautela, com cuidados, né? Para não expor coisas pessoais, para não expor a própria instituição. E aí acabou saindo na imprensa, eu não lembro quem que perguntou para mim, algum jornalista perguntou sobre isso, sobre você escrever um livro, até porque o Leonardo Padura, enfim, uma das visitas do Lula falou isso para mim, falou assim: ô Chastalo, você está vivendo um momento histórico aqui, você tem obrigação da história de se escrever o que está acontecendo aqui. E aquilo já me acendeu aí essa luz, né? Porque, pô, eu já estou escrevendo um relatório para que eu tenha acesso a informações do passado. Se eu melhorar isso aqui, acrescentando as falas do Lula, acrescentando algumas coisas, pode ser que seja viável alguma coisa realmente. E a partir daí, quando ele saiu, só para terminar, né? Quando ele saiu da cadeia, a gente teve um encontro, alguns meses depois. Nós tivemos um encontro em São Paulo. Nós almoçamos juntos. E aí ele falou comigo, foi: Sr. Chastalo, saiu na imprensa que você está pretendendo escrever um livro sobre o tempo que eu fiquei preso lá com você. Eu achei a pergunta dele bem direto, como ele sempre foi, direto. Eu falei: presidente, então tem muita gente que está perguntando se eu vou escrever ou não, se eu posso escrever, se eu tenho condição de escrever alguma coisa que eu acho importante para a história, que fique registrado, isso, tá? E você é o único cara que pode falar, porque você que mais conviveu com ele e tal. Esses eram os argumentos. Aí eu falei para ele assim: o que você acha? Aí a resposta dele foi bem assim: eu falei: ô Chastalo, se escreva o que você quiser. Se você quiser falar mal de mim, você fala. Se você quiser falar bem de mim, você fala. Eu não tenho direito de censurar você em absolutamente nada, porque eu sou um cara democrático e republicano. Você faz o que você quiser. Essa foi a resposta dele. O último contato dele comigo foi quando ele já tinha sido eleito, e aí ele telefonou para mim para saber alguma coisa aqui sobre o Peru, sobre a situação do ex-presidente Castilho e tal. Aí ele ligou para mim para conversar um pouco sobre isso. Hoje foi o último contato que eu tive com ele. Normalmente ele ligava para mim, sabe quando? No meu aniversário, que é 10 de fevereiro. Mas por que ele lembra do 10 de fevereiro? Porque, por coincidência, 10 de fevereiro é do aniversário do PT, né? Ah, tá. Aí quando ele vai na comemoração do PT, o cérebro dele é ativo e fala: pô, hoje é o aniversário do Chastalo. Aí ele pede pra telefonar pra mim, pra dar um oi só e parabenizar e tal. Chastalo, muito obrigado pelo seu tempo, pela confiança, pela franqueza nas respostas. Estou ansioso para ler o livro. Eu que agradeço você, Guilherme, o pessoal, toda a equipe tua aí, Metrópolis, eu que agradeço, estou sempre à disposição aí para conversar com você, o que você precisar. É isso aí, olha, ele deu entrevista aí pro Metrópolis e isso foi fundamental para a gente entender e conhecer um pouquinho mais do presidente Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor presidente da história do Brasil. Não sou eu que estou dizendo, é a maioria dos brasileiros, são milhões de brasileiros que diz isso. E a própria história dirá isso, hoje, amanhã e sempre. O melhor presidente que o Brasil já teve foi Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, se você também concorda, compartilhe esse vídeo, mande pra galera, se inscreva no canal, deixe seu like, que é muito importante pra gente. Parabéns aí ao carcereiro do Lula. E que esse livro também traga mais informações e mais coisas para acrescentar na biografia do melhor presidente que o Brasil já teve, que é o nosso Lula. Parabéns aí. Excelente reportagem.